Então, vamos lá. Gestão da qualidade total é a sequência do nosso conteúdo. Nessa aula, vamos conhecer a seguir como funciona a gestão da qualidade total. Primeira coisa que a gente pode saber é que a gestão da qualidade total, que em inglês é TQM, né? É uma estratégia da administração orientada a criar um conceito e a consciência da qualidade em todos os processos organizacionais. É um sistema gerencial na qual todas as pessoas, de todos os setores, em todos os níveis hierárquicos de uma organização, cooperam em promover e engajar vigorosamente as atividades do controle da qualidade por toda a empresa. A fonte é essa criatura aí. Então, veja, quando a gente fala em qualidade, sempre tem que envolver todas as partes da empresa e todas as pessoas que compõem a empresa. Desde o funcionário que abre a fábrica ao gerente que ganha os lucros. O gerente não, o dono que ganha os lucros. Quando falamos de qualidade total, o total aí significa que a implantação de um processo envolve não apenas todos os níveis organizacionais, mas também todos os elementos envolvidos no processo, ou seja, seus distribuidores, fornecedores, demais parceiros de negócio, ambiente onde a empresa atua e etc. Ou seja, quando a gente fala em qualidade total, a gente fala além da empresa, tudo que a empresa depende, fora dela também. Por exemplo, no nosso caso aqui, para ter qualidade, ou seja, dentro dessa realidade da pandemia, do isolamento e todas essas burocracias e decretos, dizem que a economia está impactada e tal, e mais que quando se falava em decreto, falava em fechar o comércio, fechar o comércio. Você veja, por melhor que seja a empresa, por melhor que o comércio fosse, por mais essencial que a empresa fosse, o decreto, ou seja, uma coisa externa, lá do governo, influenciou na capacidade que a empresa tem de entregar o seu serviço, que era vender produtos. Ou seja, no momento que a empresa fecha, principalmente se ela é do comércio, o serviço dela é atender as pessoas, já está prejudicando a qualidade dela. O cliente vai lá, está fechado as portas. Então, foi impactada a qualidade do comércio por uma questão externa, que foi questões legais lá de decreto governamental. Então, mostra que qualidade total é tudo que envolve a empresa dentro e fora dela. Mas aí, que a gente vai ver lá na frente, a gente tem que focar no que a gente tem controle e se adaptar para o que a gente não tem controle, né? Ou seja, a qualidade total, para simplificar, é o resultado final, ou seja, a saída do sistema. Gestão da qualidade total consiste em satisfazer todos os interessados no sucesso das atividades organizacionais. Um exemplo que eu dei foi o governo. Mas quais são as pessoas interessadas em determinada empresa? Só quem é interessado na empresa é o dono, né? Só quem está interessado na empresa é a pessoa que precisa do produto daquela empresa? Não, tem vários outros interessados na existência da empresa e no sucesso da empresa, né? Que essa ideia vai contra as pessoas que não concordam com o sistema que a gente vive. Mas então, quem são os interessados? Que lá em inglês é chamado de stakeholders. Primeiro deles são os acionistas. Todos os investidores da empresa, todo mundo que botou dinheiro da empresa tem interesse que a empresa dê certo, né? Então, estes esperam qualidade no retorno dos investimentos, no curto e no longo prazo. Tipo, um exemplo muito bom, mas não é só ele, é se você pega e compra ações lá na Bolsa de Valores, compra ações, sei lá, da Magazine Luiza. Então você espera que ela se dê bem, que a Magazine Luiza cresça, para no longo prazo as suas ações aumentarem o preço e sua riqueza aumentar, como também você espera no curto prazo, de 3 em 3 meses, dependendo do sistema lá, você receber dividendos mensalmente. Então você... É tanto que tem vários investidores aí que sempre mostram eles consumindo os produtos das empresas que eles compraram ações. Então, os acionistas são os primeiros interessados, que a empresa dê certo. Outro interessado são os consumidores. Os consumidores esperam sempre que uma organização atenda suas necessidades, especialmente através da qualidade dos produtos e serviços. Aí, de novo, a gente fazendo um paralelo com a nossa realidade, se a gente pensar em quase qualquer filme, lá de terror, de ação, sei lá qual é o filme que tem lá na Netflix,
que acontece lá, coisa de zumbi, coisa de guerra, coisas que atrapalham o mundo todo. Todo mundo fica aperreado e aí confia em quem? Confia no governo, que o governo vai resolver, que um herói do governo vai resolver. Na nossa pandemia, que não precisou dos zumbis, mas é uma pandemia, né? A gente viu que, no nosso caso, se a gente pensar como consumidores dos serviços do governo, quem está mais perdido nessa história toda é quem? É o governo. Então, eles não mostram o que é que a gente espera da nossa organização, ou do comércio, ou da empresa, que ela supra nossas necessidades com qualidade. Aí eu pergunto para vocês, nessa realidade que a gente está vivendo, o fornecedor, que no caso é o governo, está fornecendo o serviço que a gente espera deles com qualidade, e aí o governo tem vários serviços, né? Saúde, educação, transporte, logística, abastecimento, e aí é uma reflexão que a gente faz. Mas o governo não é, que eu coloco o governo aqui como um exemplo, a gente poderia estar falando do transporte de qualquer outra área. Ele não é uma terceira pessoa, uma coisa lá de fora. O governo é feito pelas próprias pessoas da sociedade. Então, se o governo está falhando, é porque a sociedade está falhando. Pegaram a ideia? E aí isso vale para... Só que aí, se a gente fala isso dentro de uma empresa privada, a gente pensa que, mas então, mais para a empresa privada não vale isso. Vale do mesmo jeito. Porque se você tem, que aí é aquela história que tem umas propagandas aí que apoia o comércio local. Se você, como consumidor, não apoia o seu comércio, não compra ali perto e tal, o comércio na sua região não vai se desenvolver. Às vezes você precisa, tipo quem tem iPhone, precisa comprar um cabo, um carregador novo, aí não consegue. Só compra pela internet, só numa loja autorizada que está não sei aonde, aí reclama, porque essa empresa não presta, porque ela não tem o produto que eu quero onde eu preciso. Aquela questão, você compra, aí tirando do comércio local, ou tudo que você quer, você sempre procura na internet. Aí na hora que você precisou rapidamente, no seu comércio não tem. Ou seja, mesmo sendo uma empresa lá grande, gigante, rica, que ganha dinheiro, rios de dinheiro, você como consumidor influencia ela está presente ou não no seu ambiente. Tá entendendo? Então, todo mundo influencia no sucesso da empresa. Outras pessoas que são outros stakeholders importantes, os funcionários. E o que é que eles esperam? Procuram pela qualidade de vida no trabalho e condições de desenvolvimento e crescimento pessoal. Ou seja, ninguém entra numa empresa ou num trabalho porque ama trabalhar, né? Que trabalhar é igual estudar. Eu não sei se quem diz que gosta de estudar é verdadeiro ou quem diz que gosta de trabalhar é verdadeiro. O pessoal estuda e o pessoal trabalha porque querem ter dinheiro, né? Para poder comprar as coisas que eles querem e se mostrar no seu ambiente social. Então é ilusão. Meus alunos, vocês têm que amar estudar, porque estudar vai garantir a vida de vocês no futuro. Então vocês gostam de estudar. Não. Ou sim, né? Depende de alguém que possa gostar de estudar. O certo seria o quê? O estude, mesmo que seja ruim. Por quê? O que todo mundo quer é ter autonomia financeira para ter autonomia pessoal e se destacar na sociedade. E se você não nasceu rico, nem achou um velho da van, um velho do iate, né? Tem um desenho aí. Estude, porque ele não enrica. Mas é mais fácil um pobre sem saber de nada do que... É melhor ser um pobre inteligente do que um pobre burro, né? Tá vendo? Pelo menos a riqueza, o conhecimento você teria. E se é difícil você conseguir uma coisa boa sabendo das coisas, imagina você sem saber de nada. Né? Então, trabalhar é exatamente isso. O funcionário não vai para lá, atrás do emprego, porque ama trabalhar e quer passar 8 horas trabalhando para outra pessoa ricar. Ele também quer melhorar a qualidade de vida dele, quer desenvolvimento pessoal e crescer na empresa, que representa crescer no salário também, né? E por último, e não menos importante, né? O outro é a sociedade, também interessada que a empresa dê certo. Por quê? Uma organização que queira sobreviver no mercado com competências certamente deve atender e satisfazer as necessidades sociais, incluindo as questões ambientais e a geração de emprego. É a razão da existência de qualquer organização. Que é aquela questão, você tem aquela empresa que vende aquele negócio e o dono ganha rios de dinheiro. Que pessoas que não gostam desse sistema condenam esse sistema.
Mas, socialmente, aquela empresa precisa existir, mesmo que seja no capitalismo, no socialismo, no comunismo, no imperialismo, a empresa ela precisa existir para prestar o serviço, porque não importa o sistema, as pessoas têm que trabalhar, têm que justificar o pão que ganha, o dinheiro que recebe. E aí, a função essencial de uma empresa é melhorar o ambiente onde ela está, fornecendo emprego e qualidade de vida. Então, esses aí são os stakeholders, as pessoas interessadas, que os setores interessados, que qualquer empresa dê certo. Né? Também a gente pode levar em consideração que o sistema de gestão da qualidade total, e aí a importância, porque a gente está vendo duas coisas que eu vejo, que eu acho que as pessoas estão vendo, mas não estão querendo enxergar. Nesse momento de pandemia, tirando, sempre eu falo, tirando a parte da saúde, morte, né, que é uma questão muito perigosa, que a pessoa morrer, né, não tem retorno. Mas tirando a parte de saúde, que é o que realmente é o problema, as outras partes dá para a gente tirar lições positivas. Por exemplo, mostrou que os nossos sistemas estão todos desqualificados. Não importa onde você diga. A saúde não era preparada para atender isso aí. O transporte não estava, a educação não estava, o setor produtivo não estava, a economia não estava, o governo não estava, as pessoas em casa não estavam. Então ninguém estava preparado para uma reviravolta dessa. Eu disse, não, mas ninguém está preparado para uma doença dessa. Sim, mas se tivesse sido outra coisa, tivesse, sei lá, em vez de ser uma coisa, tivesse sido uma coisa boa, tivesse chovido dinheiro, as pessoas ainda teriam tudo perdido, tudo se matando aí pelo dinheiro. Ou seja, as pessoas não estão preparadas para a mudança, que a palavra é essa aí. No nosso caso aqui, a mudança veio por uma coisa ruim. Mas se tivesse vindo por uma coisa boa, o pessoal ainda também estaria desorientado. Que é o nosso caso do sonho de trabalhar e estudar em casa, né? Tá todo mundo perdido e querendo que volte a sofrer com transporte e passar o dia na escola, né? Com a mesma farda. Ou seja, ninguém estava preparado. Então, mas essa despreparação a gente pode transformar numa única palavra: qualidade, ou no caso, falta dela. Por isso a importância mais ainda dessa nossa disciplina, para, quando a gente for no estágio, a gente entender que a função do funcionário, para crescer, né, é garantir que a empresa tenha qualidade. Por isso a gente entender o sistema de qualidade total, que é composto por diversos elementos e estágios, como, por exemplo, para ter uma qualidade total, a gente tem que ter o planejamento, a organização, o controle e a liderança, que é exatamente o que a gente vai ver agora, cada uma delas, né? Vamos ver aqui, ó. Mas planejamento, o que é planejamento? Planejamento é o ato ou o efeito de planejar, fazer o plano, a planta, o traçado, né? Trabalho que prepara, de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e metodologia determinadas. Ou seja, é elaboração por etapas, com bases técnicas de planos e programas com objetivos definidos. Que um dos exemplos que eu estou tentando passar para vocês na prática, né, para tentar fazer sentido isso, é o nosso 6 passos para o estudo. Ou seja, nós temos uma obrigação enquanto estudante em relação à escola. É a aula no Meet e fazer a atividade. Entre assistir a aula e fazer a atividade, nós organizamos em 6 passos, que é entender como está acontecendo, ou seja, o link da aula está lá na apresentação, depois tem a aula, tem aquelas coisas lá que a gente falou. Então, aquilo ali é o quê? É um trabalho preparado, elaborado por etapas. Ou seja, é um planejamento. Outra forma de falar de planejamento é uma ferramenta que, com base nos fatos reais e atuais, nos permite avaliar o cenário, avaliar os caminhos a serem seguidos e construir, logicamente, um cenário futuro mais favorável e alinhado aos objetivos pretendidos. Veja bem, ó, planejar não é imaginar o que eu vou fazer no futuro. É o que é que eu vou fazer agora para ter o futuro que eu quero. Ou seja, quando eu me inscrevi na profissional, qual era o meu objetivo? Ou a minha mãe, meu responsável, me obrigou, né? Eu nunca nem quis estar lá. Ou seja, mas partindo do pressuposto que quem está lá é porque quis, por que você quis? Qual é o seu objetivo? E aí você reflita nas suas ações agora. Isso é planejamento. O que eu estou fazendo, independente da pandemia, está de acordo com o que eu queria quando eu entrei na profissional? Porque a gente saiu da profissional. Se a gente fosse do Ricardo, a gente estaria falando a mesma coisa para o Ricardo.
quem está na faculdade para a faculdade, né? Não é uma coisa da profissional, é uma coisa de quem está querendo fazer alguma coisa para o futuro. Estão pegando a ideia? Ou seja, mas assim, se planejamento depende de eu planejar, o que é o planejar? Então, planejar nada mais é do que estruturar e organizar as ações. Agir de forma planejada representa uma ordenação adequada ao que se propôs fazer, bem como permitir mensurar os resultados objetivados inicialmente. Veja bem, vocês podem até fazer um teste. Se acorde de manhã e faça tudo na doida. No final, você analisa o que você fez. Por mais que você tenha feito, você maratonou um filme, você estudou uma matéria importante, você fez um curso, você plantou uma árvore, escreveu um livro. No final, se você não tiver organizado isso para fazer, você vai chegar no final do dia e dizer, que é o que está acontecendo com muita gente, está se sentindo preso, sufocado na própria casa porque está estressado, porque o dia parece que não passa, e quando chega no final, parece que a pessoa não fez nada. E aí eu não sei se é verdade ou é mentira. O importante é que, independente dessa realidade aí, você pode corrigir planejando o seu dia. Você, hoje de noite, você planeja o que vai fazer amanhã. Se você pensa no dia como 12 horas, né? Que é a parte que o sol está claro. Planeje 6 ações para fazer. Então, se você planejar 6 ações para fazer durante um dia de 12 horas, você terá 3 horas para fazer, 2 horas para fazer cada ação. Por mais simples que seja, escovar o dente, ou almoçar, ou estudar uma matéria, quando chegar no final do dia, você vai estar menos estressado naquele sentimento que eu falei anterior, porque quando você olhar para trás, você vai ter uma lista do que você pretendia fazer, e se tiver feito, né, você vai estar satisfeito porque realizou o que queria, então vai ter a sensação de dever cumprido, e isso lhe motiva, ou vai ver que você botou coisa de mais ou coisa de menos, e vai poder organizar para o próximo dia. E aquele estresse da sensação de incompetência, incapacidade, essa pelo menos diminui, porque você planejou e executou e teve a capacidade de medir o que você fez, já que você anotou. A importância de anotar, né? Faça esse teste para vocês verem, um dia de um jeito, um dia do outro. Um dia normal e um dia planejado. E aí, se a gente fala em planejamento, isso vale para qualquer empresa, governo, empresa, ONG e tal. Mas quando a gente fala especificamente na nossa área, das empresas, aí a gente não faz um planejamento simplesmente, nós fazemos o planejamento estratégico. E o que é o planejamento estratégico? Quando a gente fala em empresa, ou seja, no cenário empresarial. Planejamento estratégico. Em uma organização, ao utilizar a ferramenta do planejamento estratégico, a pretensão não é a de tentar adivinhar o futuro, mas sim delinear os caminhos e os objetivos futuros factíveis e viáveis, e com esta definição, tomar decisões e propor ações para alcançar esses objetivos. Ou seja, o planejamento estratégico nada mais quando a gente faz o que eu falei, né, na nossa vida, seria um planejamento para melhorar no final. O estratégico é que a gente tem um prazo determinado. Normalmente, uma empresa faz um planejamento estratégico para 5, 10 anos. E aí ele propõe algumas metas e objetivos, traça o caminho para chegar nessas metas, e o dia a dia dela é organizar, gerenciar, controlar, motivar as pessoas envolvidas para executar as etapas desse caminho para se chegar no objetivo. Ou seja, planejar nunca é uma questão de adivinhar o futuro. É sempre planejar as ações presentes para se alcançar o objetivo desejado no futuro. Pegaram a ideia aí, né? O ponto principal da elaboração de um planejamento estratégico não é tentar saber o que acontecerá no futuro, mas sim estruturar ações para evitar surpresas com as incertezas do amanhã. Que aí vem aquela questão que eu falei no começo, baseada na pandemia. Mas quem era que ia planejar, quem ia que adivinhar que um vírus ia atacar o mundo todo? Aí é exatamente. Planejamento não era adivinhar isso, mas era preparar o seu sistema, ou seja, a sociedade, para se por acaso acontecesse isso, nós estaríamos preparados. E aí, mas tem que planejar todas as coisas desse jeito. Veja bem, o planejamento é viver. Se eles tivessem, eles que eu digo, as sociedades em geral, que aí você vai pegar país por país, vai ter um impacto diferente.
Não sei quantos por cento da... Pronto, um exemplo muito claro que todo mundo usa é um jogador de futebol ganha não sei quantos R$ 1.000 só por existir. E para fazer gol, que é botar uma bola no meio de uma trave, de uma rede, correndo de outras pessoas. Que não leva ninguém a nada. Só eles, né? E ricando. E as pessoas perderem tempo e estarem estudando. Agora, imagina você pegar cada jogador desse que ganha Rio de dinheiro e transformar em vacina. Ah, não dá, né? E aí veja o preço que se paga para um professor de biologia, para um cientista da biologia que inventa as vacinas. Talvez seja nem 10% ou 1% do que esse jogador ganha por dia. Aí agora não se sabe por que a sociedade não está preparada para um sistema desse. Se investisse em pesquisa, teria-se técnicas e métodos para solucionar problemas, qualquer que fosse ele. Se em vez de um vírus fosse uma bactéria, e o dinheiro que se paga ao entretenimento fosse investido na pesquisa, os pesquisadores saberiam resolver o problema bacteriano. Se fosse um vírus, os pesquisadores sabiam resolver o problema do vírus, qualquer que fosse ele. Se o problema fosse físico, né? Poeira, também sabia. Ou seja, o planejamento. Ninguém precisou adivinhar, não precisa adivinhar, que teria uma pandemia viral. O planejamento seria planejar o presente, investir em pesquisa de saúde para, quando tiver doença, ter profissionais qualificados para a saúde. Entendeu? Ninguém precisaria adivinhar o futuro, basta preparar o presente. É tanto que vários vídeos tem aí mostrando que tem muitos médicos que acabaram de se formar, né? Nem sabe aplicar a injeção direito, estão lá nos centros especializados para a Covid, porque precisa tanto profissional que não se tem, profissional experiente. E cada um que aparece conta uma história diferente, não tem uma linha. Agora, pergunta a um jogador qual é o sistema para fazer um gol. Você tem que ter um bom goleiro, uma defesa para não deixar passar, um meio de campo para elaborar a jogada, um cara para passar para o cara que faz o gol e fazer um gol jogando a bola no lado contrário que o goleiro não esteja. Tá vendo? Caminho claro para fazer um gol, porque se investe muito em esporte. Agora pergunte aos médicos, aos cientistas, como é que mata um vírus? Ah, não sei. Né? Porque não ensinaram. E ensinaram, aí nossa explicação aqui técnica, ensinaram na prática, né? Pegaram a ideia, né? Da importância do planejamento, que é preparar o presente para enfrentar o futuro, e não ficar imaginando futuros. Então, o planejamento estratégico, que aí para finalizar essa parte, a gente só pegar as vantagens desse planejamento. O planejamento estratégico deve estar sempre alinhado à missão da empresa. Se a gente pensar enquanto vida, né, a nossa empresa sendo o planeta Terra, a nossa missão enquanto planeta Terra é o quê? É entreter as pessoas, porque pense no dinheiro que é investido em esporte, no dinheiro que é investido em ferramentas de redes sociais, a tecnologia pulou da mensagenzinha no celular para a chamada de vídeo em muito pouco tempo. Já uma vacina precisa de 10 anos para poder ser aprovada. Então, vejam, qual é o objetivo da empresa Planeta Terra? Entreter as pessoas. Se fosse cuidar, o investimento seria outro. Então, qual é a missão? Tem que estar ligado a isso. Mas o que é missão? Missão representa o compromisso e o dever da empresa para com o seu meio, com a sociedade. Então, a gente pode refletir.